Pessoal, bem-vindos de volta. Esse é o nosso CulturaCast, que nós estamos com o convidado Rodrigo Testa, parte 2. A conversa foi muito boa e a gente decidiu dividir em duas partes para que a gente pudesse aproveitar melhor as histórias e os casos. Então, Rodrigo, eu entendi muito esse momento, esse processo que você chegou até esse momento, mas agora eu gostaria de que você contasse para nós qual é a tua visão para o futuro. O que você espera dos próximos 5, 10 anos? Existia esse mito de que no Brasil não dá para planejar, que no Brasil as coisas mudam o tempo todo, mas eu percebi que isso mudou. Cada vez mais eu vejo empresas trazendo projetos de longo prazo, como, por exemplo, a Arezzo fala em 120 anos, que é uma brincadeira que eles fazem. Recentemente, a Eurofarma com um plano de 2072. Então, eu percebi que isso foi rompido em algumas empresas. Me fala, o que você imagina para a sua empresa nos próximos 5, 10 anos? Até onde você enxerga o negócio? Falando um pouco do que você comentou sobre o Brasil, eu acho que o que mudou, na verdade, não foi o Brasil. O Brasil continua tão imprevisível quanto ele era há uns anos atrás. Claro que a gente teve épocas mais complicadas que outras, mas o Brasil é um país difícil de você ter algum tipo de previsibilidade econômica. Mas não é para qualquer um. Isso, não é para amadores, né? Como todo mundo fala, isso é verdade. Agora, acho que o que mudou foi como as empresas encaram isso. Então, ao invés de você fazer um planejamento de muito longo prazo, engessado, as empresas se abriram a possibilidades de mudança rápidas e intensas. Então, como a gente encara isso lá dentro? Né? A gente faz um planejamento muito bem estruturado para os próximos 2 anos. Então, a gente sabe o que a gente vai fazer, quantas horas a gente quer abrir, como que a empresa vai crescer. Então, até 2027 está claro. Está bem claro para a gente. Mais do que isso, a gente tem uma caixa de ferramentas que a gente vai criando na empresa. Isso tem muito a ver com cultura, de você ser resiliente, de você formar líderes suficientes, né, para conseguir tocar o negócio, que vão suportar a tua estratégia e o teu crescimento no futuro. Então, por exemplo, a gente querer formar pessoas que sejam resilientes, líderes resilientes, é algo que a gente sabe que vai ser importante para daqui 10 anos. Certo. Então, a nossa mentalidade, quando passa desses 2 anos, é o que não deve mudar nos próximos 10 anos. Entendi. E não o que será que vai acontecer nos próximos 10 anos. Então, o que não deve mudar? O que a gente sabe que a gente quer construir? A necessidade de ter líder é uma delas. É uma delas. Que não é vai muito mudar. clara pra gente. Pode vir inteligência artificial, pode vir processo, pode vir uma série de coisas. É isso. Toda empresa precisa de bons líderes. Exato. Cada vez melhores. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós temos, nos próximos 24 meses, um fluxo de caixa que prevê entradas operacionais, saídas operacionais, investimentos, imobilizado, tudo o que você pode imaginar, com super detalhe. Dividendos, novas lojas. Agora, para daqui a 10 anos, o que a gente tem são premissas, iniciativas para a gente suportar uma estratégia de crescimento de tendências que a gente sabe que não mudam. Então, a gente trabalha isso muito via cultura. Então, por que o tema cultura se tornou importante agora? Mais do que nunca, eu acho que a gente, indo nessa linha que eu comentei, da gente reforçar nossos pilares, né, que sempre nos acompanharam até aqui, a gente quer continuar reforçando esses mesmos pilares, a gente também precisa se atualizar. E se você não trabalha isso via cultura, você tem um problema. Então, não adianta você chegar para uma empresa que trabalhou sempre da mesma forma, há 30 anos, e querer que a partir de amanhã as pessoas façam as coisas de forma diferente. As pessoas se acostumam a um tipo de comportamento, a um tipo de rotina, que é muito difícil você desconstruir em pouco tempo. Então, esse é um trabalho ele é um trabalho de médio e longo prazo. Você começa a trabalhar a cultura para que ela dê resultado para você em algum tempo. Só que, se você não faz, você pode acabar com todos os seus planos de crescimento ou de manutenção da empresa. Não é nem só crescimento. Acho que é importante falar. Não é só para você crescer o negócio, mas para você manter ele vivo. Se você não faz um trabalho de atualização de cultura,
constante renovação disso, você aos poucos vai morrendo. Interessante que você trouxe espontaneamente o tema cultura quando a gente estava falando de crescimento. Ou seja, de alguma forma, na tua mente, consciente ou inconsciente, está entrelaçado a estratégia de crescimento com cultura. Então, aquela frase clássica do Edgar Schein, muitas vezes atribuída ao Peter Drucker, cultura come no café da manhã a estratégia, como é que você traduziria isso para a realidade, Haskell, e o que vocês têm feito para dar atenção à cultura? Bom, nós temos um plano para a empresa. A gente tem uma visão. Então, que é estratégia. Exatamente, que faz parte de uma estratégia. Isso. Um dos nossos pilares é ser referência através das gerações. A gente fala isso muito lá. Ser referência através das gerações de clientes e de funcionários. Certo. Quer dizer assim, eu estou vindo almoçar num restaurante que meu pai me trazia. Exato. Mas que eu também me identifico hoje. Isso. Que ele se atualizou. Exato. Mas também eu estou vindo trabalhar num restaurante que minha mãe trabalhou. Isso. Então, exatamente. Então, como é que eu continuo inspirando as novas gerações de funcionários hoje que estão muitos anos de empresa? A gente tem muito orgulho disso. Tem muitas pessoas de muitos anos de casa hoje no Haskell que são referências de cultura. Mas como é que eu faço os filhos deles também se inspirarem e quererem vir trabalhar no grupo Haskell? Os pais queriam coisas diferentes do que eles querem, muitas vezes. Algumas parecidas, mas muitas diferentes. Como é que eu continuo inspirando os clientes a quererem frequentar o Haskell? Então, isso demanda um trabalho de cultura. Eu preciso que a empresa esteja atualizada para a gente poder continuar sendo uma inspiração. Então, eu vejo cultura como um conjunto de valores que a empresa tem e que se reflete nos clientes, nos nossos funcionários, nos sócios, nos parceiros, em todo lugar. Então, esses valores têm que ser constantemente revistos e atualizados. Como a gente faz isso? Trabalha a cultura. Agora, iniciativas. Eu acho que a primeira iniciativa que a gente faz, que eu acho importante, é a provocação. Certo. A provocação do seguinte: mesmo que a empresa esteja performando muito bem, o que a gente poderia fazer de melhor? O que da nossa cultura atual não está alinhada com o nosso planejamento ou com o que a gente deseja para a nossa visão e missão? Então, a gente constantemente se provoca lá com relação a isso. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma semana que a gente discute planejamento estratégico e nós trazemos pessoas de fora para falar sobre temas diversos. Então, tendências do mundo de gastronomia, economia, cultura. Você já foi nosso convidado. Estive lá algumas vezes. Então, para falar de cultura. Então, essa provocação, eu acho que essa inquietação é o primeiro passo. Ótimo. Se você não entende que você isso é autogestão, né? Tem que partir da autogestão. Não é essas pessoas que você está trazendo, não é para falar com a liderança média ou com a operação. Você está falando com a autogestão, se sensibilizando a autogestão. Não porque as pessoas de baixo não tenham condição ou capacidade de absorver, mas essa mudança tem que se iniciar pelos líderes. Tem que iniciar pela autogestão. Porque se a autogestão não estiver comprada com a ideia, isso não vai acontecer lá embaixo. Isso não vai se disseminar. Então, essa provocação inicia lá em cima. E tem momentos que a empresa está mais pronta e outras menos pronta. E esse ano foi um ano que ficou muito claro para a gente que a gente tem algumas iniciativas para tomar para que a empresa atualize a cultura como ela precisa. Então, eu soube, inclusive, de um comitê de cultura que vocês vão iniciar ou já iniciaram. Vamos iniciar. Na verdade, a gente já fez o kickoff e agora as reuniões vão começar oficialmente. A gente, num dos workshops, a gente discutiu muito sobre o desafio de mão de obra no setor, certo. Por exemplo, que é um desafio generalizado. Que mudou, né? Mudou completamente. Mudou a cabeça do empregado. Há 10 anos atrás, ele era grato por você oferecer um emprego. Há 5 anos atrás, ele descobriu, principalmente pós-pandemia, eu posso sobreviver fazendo outras coisas, fazendo um bico, ajudando, vendendo bolo.
eu posso sobreviver. E hoje não é mais uma questão de ser grato, mas é uma questão de o que você tem para oferecer para mim, né? Como empresa, em termos de ambiente, de carreira, e também a tolerância para eu ser promovido. O que antes era um tempo que o empregado aceitava 3 anos, 4 anos de espera, hoje é 1 ano ou meses até, né? De expectativa de ser promovido. Exato. E tudo isso que você falou, o ritmo das empresas não acompanha. Uhum. Então, as empresas não conseguem acompanhar a velocidade de transformação das pessoas porque muitas vezes você não consegue antever essas tendências. Então, elas acontecem e você tem que reagir muito rápido. Principalmente se a empresa está acostumada a olhar muito para ela mesma. Exato. Né? Ela não vê o que está acontecendo aí fora. E se eu tive sucesso, aquilo que eu faço é certo. Então, isso acaba virando um paradigma, né? Então, de certa forma, aconteceu com a gente também. Isso é muito natural. Só que a gente percebeu que o desafio aumentou, o desafio de retenção, contratação aumentou muito do setor inteiro. Nosso setor é um setor que você trabalha de segunda a domingo, principalmente aos finais de semana, que o consumo é maior. Nós estamos no varejo, né? E você tem ainda um desafio da cozinha, por exemplo, que é um trabalho que fisicamente é demandante. Então, aconteceu um efeito de falta de mão de obra para o setor. E não importa se você remunera bem, não é o único, é um fator fundamental e super importante, mas não é o único. Então, as pessoas, como você comentou, elas buscam mais. Então, como é que eu me identifico nesse lugar que eu trabalho? O que além do dinheiro faz a diferença para mim? Faz a diferença para mim meu filho ter orgulho que eu trabalho aqui? Talvez antigamente fazia, mas fazia menos. Agora faz mais, a gente percebe. Então, a gente tem, por exemplo, uma ocasião que a gente faz no grupo, a gente chama de Kids Day, que todos os nossos colaboradores podem trazer os filhos, se eles forem do escritório, trazem no escritório para conhecer o escritório. Se for da loja, traz na operação para conhecer a operação. E à tarde a gente faz uma brincadeira eles fazem uma pizza, cada um com o seu recheio, monta o recheio que quiser, assa e eles comem a pizza junto com os pais. É uma vez por ano? Isso acontece uma vez por ano. A gente tem outras ações, mas essa acontece uma vez por ano. Interessante. Na Semana da Criança, em outubro. E é um sucesso, porque os filhos em casa ficam falando o tempo todo disso e admiram o que o pai faz e podem compartilhar um pouquinho do trabalho do pai e da mãe em casa. Então, eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de iniciativa faz parte de um conjunto de ações que as empresas hoje têm que ter se elas quiserem continuar formando pessoas e continuar tendo mão de obra suficiente para tocar os seus negócios, né? Remunerar bem é parte fundamental disso também. E aí, um exemplo que você comentou, as pessoas têm menos paciência e tolerância hoje para esperarem uma promoção. Perfeito. Então, como que a gente pensou sobre isso? Bom, nós temos que identificar mais rápido os talentos. Não dá mais para deixar uma pessoa fazendo a mesma coisa por 2 anos seguidos, sem dar um feedback, sem dar um incentivo, uma orientação para ela. Identificados esses talentos, a gente precisa promovê-los mais rápido do que a gente fazia antes. Então, tem que haver um reconhecimento mais ágil. Então, assim, eu acho que se por um lado, sim, o cenário está muito desafiador, né? Por outro, tem coisas que a empresa pode fazer. E eu acho que essas iniciativas vêm das provocações, principalmente, que a gente se faz quando a gente olha a nossa cultura. Quando você fala de trazer temas para sensibilizar a alta gestão, no caso cultura, e até mesmo inicia um comitê de cultura, você imagina esse movimento ser delegado? Ou você imagina esse movimento sendo feito praticamente pelo CEO? Ou o CEO delegaria? A partir de agora monta um comitê de cultura e a partir de agora façam discussões sobre cultura. Como é que você vê um CEO que delega isso? Como é que você acha? E por que você decidiu pegar para você isso? Eu acho que tudo que é core, estratégico na empresa, e não podem ser muitas iniciativas, porque senão não é tão estratégico assim, tem que começar pelo topo. Tem que começar pelo número 1 da empresa. Por mais horizontal que seja a empresa,
tem alguém que lidera essa empresa em geral. Tem alguém que lidera o grupo. E se essa pessoa não tiver extremamente comprada com o conceito, com a ideia, com a urgência de fazer acontecer, é muito difícil que o time faça dessa agenda uma agenda muito relevante. Até porque esse time recebe feedback do próprio CEO. Exato. Então, se ele não prioriza a agenda, como é que o time vai priorizar? Claro, e outra, se ele não prioriza cultura, mas na reunião seguinte ele cobra números, o time todo vai responder e vai priorizar a agenda para entregar números. Claro, claro. Então, eu acho que tem que ser algo que... e aí uma coisa importante, parta do CEO ou do número 1 da empresa, de quem estiver liderando o grupo, garantir que aquilo esteja bem implementado, funcionando. Agora, não pode depender só dele, que esse é um ponto importante. Então, a gente até comentou no nosso comitê de cultura que se por acaso naquele dia eu tiver uma viagem, um compromisso urgente e não puder estar presente, o comitê tem que funcionar muito bem. Então, se por um lado tem que partir do CEO, por outro, também tem um compromisso de fazer aquele grupo funcionar em pleno vapor, mesmo que um integrante ou outro não esteja lá. Então, ele tem que se auto-ajustar o tempo todo para se manter vivo. Perfeito. Rodrigo, tanto a Haskell como o Cortez, eles provocam nos clientes admirações, né? E eu já vi casos muito interessantes. Um dos casos que mais me chamou a atenção foi o caso de um casal que pediu para casar dentro de um dos restaurantes. É isso mesmo? Olha, acontecem vários, incrivelmente, assim, casamentos no Haskell, e eu acho que... No Haskell, no Cortez, mas... porque eu acho que quando a pessoa se identifica com aquela marca, com aquela experiência que ela tem, e aquilo toma uma proporção emocional muito grande, carinho, né? Viveu muitos momentos bonitos ali com a família, com todo mundo, e obviamente o lugar proporciona uma experiência para ela legal. Eu acho que são movimentos meio que naturais. Agora, um exemplo do que você falou, teve um caso muito curioso no aeroporto de Guarulhos. Então, nós temos um Haskell no aeroporto de Guarulhos. E um Cortez. E um Cortez no Terminal 2 e o Haskell no Terminal 3. Esse caso foi no Haskell. Um cliente que morava próximo da região, que sempre frequentava a loja como cliente e ficava mais próximo para ele ir lá no Haskell de Guarulhos. Um dia chegou para o nosso gerente, que era muito próximo dele, e falou: olha, eu gostaria de casar aqui no aeroporto. Aí, mas aqui no aeroporto, não prefere ir lá no Itaim, tem uma loja maior? Não, aqui no aeroporto. Aqui que eu... Quero casar aqui. Quero casar, tenho memórias muito lindas aqui e eu já quero ir para a lua de mel em seguida. Então, quero casar e já embarcar. E ele já tinha noiva? Porque às vezes ele já escolheu o local, mas não tinha noiva. Com certeza ele já tinha noiva. Sinal verde, porque senão, acho que... mas o casal, quando eu digo... era o casal que estava lá e estava querendo ter essa experiência no Haskell. E a gente achou muito legal tudo isso, né? Obviamente. E acabou realizando a cerimônia? Realizamos a nossa... Almoço ou jantar? Foi um almoço, lotou a loja agora uma coisa muito curiosa que tem muito a ver com a nossa... Foram os convidados e tal? Foi todo mundo, assim, o restaurante se transformou num salão de casamento. E teve que dizer não para outros clientes, né? Que tava... a gente separou... Os clientes entraram na onda da festa do casamento também. A gente conversou com eles, a gente não poderia fechar totalmente aquela loja, porque ela é uma loja de aeroporto, você tá lá, lógico, né? Então a gente separou um espaço, independente da festa do casamento, para os clientes frequentarem, que estavam no aeroporto. Mas o caso curioso foi o seguinte, tem muito a ver com a nossa cultura isso, tá? Uma cultura de acolhimento. Isso é um dos valores. É o nosso grande DNA, né? O nosso grande DNA é acolher. O cliente falou, olha, eu gostaria de celebrar aqui uma missa curta. Com padre, inclusive? Com padre, com tudo, pacote completo. Mas eu gostaria que não ficasse anunciando os voos no meio da missa. Cara, você tá no aeroporto. E aí a gente ficou pensando, né? E acho que o natural é a pessoa falar o seguinte: não tem como. Eu tô no aeroporto, sinto muito, né? Felizmente não posso mudar uma regra do aeroporto. E eu lembro que o nosso gerente, Luciano,
na época ele estava lá em Guarulhos, falou com Deus e o mundo do aeroporto e ele conseguiu achar um slot de horário que naquele momento não ia atrapalhar em nada a operação do aeroporto. E podia silenciar os alto-falantes. Ficou combinado que eles iam silenciar os alto-falantes por 20 minutos para o cliente fazer a celebração. Mas que foi muito legal e foi feito e foi demais. Foi um caso que a gente contou, inclusive, no ano passado, quando completamos 30 anos de marca Haskell, a gente contou esse caso. Mas o que eu mais me orgulhei nisso tudo, né, além do cliente que ele está com a gente nesse momento tão especial, foi a atitude do nosso gerente de ter ido realizar algo equipe, quase impossível, né, que parecia improvável para atender aqui o nosso cliente. Então, só para a gente reforçar um pouco o nosso ponto aqui, eu acho que esse é um bom exemplo. Recentemente eu soube que você teve um caso de um cliente que teve que ser carregado da loja. É isso? Foi. Temos uma cliente frequente nossa que gosta muito de almoçar com o pai no Haskell, né? Mas o pai dela tem um problema de mobilidade. De vez em quando ele de idade, acontece, né? uma questão de rigidez. Ele tem muita idade já. Mas esse dia ele estava super bem e eles resolveram almoçar no Haskell. Então, como de costume almoçaram tranquilamente. Quando eles foram sair, o pai dela, de repente, ficou rígido. Travou na cadeira. Ela ficou muito preocupada, porque ela tinha vindo nesse dia sem o marido, sem os filhos. Não tinha ninguém para ajudar. Então, ela pediu pro pai se acalmar e ela levantou da mesa para poder fazer uma ligação e chamar ajuda. Tudo bem, ela tá fazendo a ligação, de repente ela olha para a mesa, o pai não está mais na cadeira. Conseguiu levantar. Ela olha um pouco mais para frente, o pai dela está sendo carregado por 2 dos nossos garçons, com muito cuidado. E ela, incrédula, vai acompanhando e eles abrem a porta do carro, acomodam o pai dela de uma forma que ele se sentisse bem. E até ela não chegar e ter certeza de que estava tudo certo, eles não saíram de lá, do lado do pai dela. E ela contou pra gente esse caso e ela ficou muito emocionada. Porque ela falou assim, eu nunca... Primeiro, me assustei muito com a situação, mas eu nunca poderia imaginar esse tipo de iniciativa. Essa atitude. Então, isso, assim como o caso do aeroporto, é algo que a gente se orgulha muito e que a gente precisa trabalhar e reforçar muito. Esse é um pilar. Esse é um daqueles que eu comentei antes, que a gente tem que reforçar. Que não pode perder. Jamais. Isso. Então, assim, se a gente estiver conversando daqui a 5 anos, hoje você está com 19 operações. Se a gente contar a Dark Kitchen, são 20. É verdade. Nós temos 20, uma Dark 20 Kitchen. com a Dark Kitchen. Dark Kitchen, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, é uma cozinha sem a marca, sem o label na frente. Não necessariamente num local privilegiado, nobre. Ela pode estar geograficamente numa região com boa operação, mas não tão nobre. E ela produz algumas linhas dos pratos de delivery. Exatamente. Ela é focada 100% em delivery. E isso não é uma característica especificamente do Haskell, e sim de muitos restaurantes. Exato. Muito bem. Então, 20 operações. Se a gente estiver repetindo essa conversa, que eu espero daqui a 5 anos, 2030, você vai contar pra gente que o Haskell vai estar aproximadamente com quantas operações? Se tudo for no nosso possível. Planejamento, né, estratégico, a gente pretende, em os próximos 2 anos, em chegar por volta de 30 unidades. Ok. Isso porque a gente tem um crescimento... É um aumento de 50%. A gente tem um crescimento mais moderado de Haskell e Cortez, por serem operações maiores e mais complexas. Mas não a gente cabe em qualquer cidade do Exatamente. país. Mas a gente pode sim ter um crescimento mais acelerado de Jota, que é uma operação menor, né? Então é mais fácil de encontrar locais, pontos e formar pessoas no ritmo necessário para a gente crescer. Então, em termos de unidade, sim, a gente acredita em chegar por volta de 30 unidades nos próximos 2 anos. E agora vamos entrelaçar com a cultura. Então, nós estamos falando de 2030, aproximadamente 30 unidades. Como que você imagina que a cultura esteja? A gente sabe que tem um grupo de valores que você vai se manter, mas você imagina
é a cultura chegando na liderança e eles fazendo o quê de diferente? Vou até tentar exemplificar. Se um líder seu estivesse ouvindo essa conversa, ele vai imaginar que você esperaria que ele passasse a fazer o quê de diferente? Temos alguns pilares que estamos discutindo no Comitê de Cultura, mas eu vejo 2 deles como os principais. O primeiro, eu acho que resiliência. Então, nunca é demais a gente formar pessoas resilientes. Porque o mundo nunca se transformou tão rápido, as pessoas nunca se transformaram tão rápido e a tendência é só aumentar. Então, nós trazermos mais ainda esse pilar aqui para a empresa, para as pessoas, é muito importante. Então, termos líderes ainda mais resilientes, ainda mais porque já são muito. Por terem passado por uma pandemia como essa, já é algo muito grande, mas eu acho que a gente tem que continuar trabalhando esse aspecto de aceitar mudanças repentinas, né, e se adaptar a elas. Um outro pilar importante é a autonomia, eu diria. Nós temos processos muito bem definidos, que funcionam há muitos anos. Mas também a gente tem um desafio de dar mais autonomia com responsabilidade para as pessoas. Então, existe um equilíbrio ideal entre você ter processos que são importantes serem seguidos e você dar liberdade para que as pessoas tomem decisão no dia a dia. E essa autonomia, então, esse empoderamento, que é até uma palavra melhor para falar, é algo que a gente também vai trabalhar. Então, como a gente continuar sendo uma empresa que segue processos, que funcionam, que acolhem o cliente, acolhem os funcionários, mas que também eles tenham liberdade para tomar algumas decisões no dia a dia, que talvez hoje eles não tenham, para que eles resolvam uma situação de forma mais rápida, espontânea, muitas vezes. Então, é um outro pilar que a gente deve trabalhar bastante. E aí um terceiro, que eu diria que engloba tudo isso, é como a gente acelera a nossa formação de líderes, alinhados com a nossa cultura. Então, basicamente, além dos 2 que eu comentei, tem esse muito relevante. Então, além de ter um estoque de comida, a cultura Haskell precisaria desenvolver um estoque de líderes. Exato. Na medida do possível. Exato. Então, sobre o Comitê de Cultura, como é que vocês estão elaborando esse processo? Porque, assim, não é muito comum as empresas fazerem essa movimentação. Como é que está sendo essa experiência aí para vocês? Para a gente também não foi muito óbvio, tá? Nós levamos aí uns 2 anos de provocação para a gente chegar à conclusão que era o que a gente deveria fazer. Então, nós decidimos, depois de um workshop, inclusive que nós tivemos com vocês, muito inspirador e provocativo. Foi uma boa conversa. A gente decidiu iniciar esse comitê. E como é uma iniciativa muito relevante para o negócio, estratégica, a gente entendeu que a ajuda de alguém externo faz toda a diferença. Então, estamos juntos aí nessa iniciativa. Com a ajuda de vocês, a gente deve ter uma bela jornada aí com o Comitê de Cultura. O olhar externo sempre traz percepções diferentes. Claro, eu acho que agrega muito. A gente faz isso ali com muito cuidado, porque a gente sabe que a gente está lidando com uma empresa que não tem 5 anos, tem 50. Sim. Existe uma série já de processos entrelaçados com a cultura e a gente tem que ser muito sutil nas provocações que a gente faz, mas o grupo recebe muito bem. Você está de parabéns com o C-Level que você tem. Legal, obrigado. E são pessoas fantásticas, com uma cabeça muito aberta a esse tema que é tão abstrato, o mais abstrato da administração, que é cultura. Para a gente, uma coisa que é fundamental para a gente escolher um parceiro para nos ajudar nisso, por exemplo, é quanta experiência ele tem. Porque é uma empresa antiga, né, com uma cultura forte. Então, quem vai nos ajudar tem que ter experiência. Isso é uma coisa muito relevante, acho que vocês têm essa característica. Então, a gente espera aí, a gente tem altas expectativas aí com o nosso trabalho. Muito obrigado. A gente ouve muito falar de uma vida de um CEO, de um executivo intensa, de uma pessoa workaholic, que eu sei que você não é. Eu sei que você trabalha de uma forma muito genuína,
mas eu percebo também que você consegue ter a sua vida pessoal de uma forma muito bem coordenada. Como é que você consegue equilibrar essas duas vidas? Então, vou começar respondendo que para mim não existem duas vidas. Para mim é uma vida Ok. única, totalmente integrada, trabalho, família, hobbies, Uhum. e a forma que eu vivo, pelo menos eu vivo muito intensamente esses vários aspectos da vida. Então, eu não separo segunda a sexta é o meu trabalho, sábado e domingo é o meu descanso com a família. Então, eu vivo isso ao longo de todos os dias. Por exemplo, final de semana, eu vou muito com a minha família ao Haskell, ao Cortez, ao Jota. Uhum. E quando eu tô Eu já lá, te vi lá várias vezes com a família. você já viu? Então, quando eu tô lá, eu fico totalmente desconectado do trabalho? Não. Claro que não. Eu tô lá, eu observo os detalhes, como é que estão sendo atendidos os clientes, como é que tá a postura das pessoas, como é que tá a organização da loja. E eu tô vivendo com eles aquele momento também. E eles estão vivendo comigo aquele momento. Então, é claro que a gente tem momentos de mais foco no trabalho, né? Numa reunião importante, estou lá focado no que eu tenho que entregar. Mas eu acho que as coisas estão muito conectadas. Quando o teu trabalho é algo que te motiva, Uhum. que te engaja, Uhum. isso se torna natural. Essa unidade da vida. Então, que é o meu caso totalmente. E isso não depende de você ser sócio, só ser sócio ou não. Claro que ser sócio de um negócio ajuda, porque você de fato vira parte dono daquele negócio, mas não é só isso. Claro. Mesmo como executivo, quando você tem prazer de realizar aquele trabalho e você enxerga um propósito naquilo, uma vontade de fazer acontecer, isso vira natural em você. Então, é assim que eu enxergo as coisas. Por exemplo, agora eu tô sem viajar com a família há bastante tempo, né? Mas agora eu vou sair, 2 semanas eu vou viajar com eles e curtir muito. Vou estar focado neles, meu filho, minha esposa, que são a coisa mais importante que eu tenho na vida. Mas, ao mesmo tempo, eu vou estar em outro país, indo em restaurante, observando as pessoas, Em contato com o teu observando trabalho. gastronomia, em contato com o trabalho, e eu vou estar observando isso e tá tudo certo. Porque Ótimo. Mas você não vai acho estar envolvido em reuniões, respondendo e-mail. Exato, Você não vai estar com a rotina exato. corporativa, mas vai estar com a percepção, a visão do negócio, Isso, que não separa de você. exatamente. Então, tem tarefas que são totalmente delegáveis, tarefas que você não precisa tocar quando está de férias, viajando. Mas tem um outro lado, que é a preocupação genuína, a Uhum. responsabilidade genuína com o teu negócio ou onde você trabalha, que não sai de Uhum. você. Tá sempre com você e comigo é assim. E acho que eu tenho uma sorte também de trabalhar com algo que eu gosto muito, tenho prazer, que é a hospitalidade, né, com pessoas. Então, eu tenho esse privilégio e tem muito desafio, mas tem um privilégio grande de curtir muito esse negócio. Então, eu vou estar lá curtindo a família e aprendendo também e refletindo sobre o negócio. Bom, eu espero te chamar outras vezes para essa conversa. E assim, até vou te colocar deixar uma provocação. Quem sabe da próxima vez, não só a gente vem e conte da expansão e de como o grupo cresceu e como que a cultura se consolidou, mas também que você comente aqui do livro que você vai escrever um dia ou já escreveu nessa época, porque eu acho que você tem uma trajetória muito interessante e tem histórias muito boas para compartilhar com novos CEOs que estão vindo. Eu só queria te contar aqui uma curiosidade de como a gente se conheceu, que eu não sei se você lembra, que foi em 2014. Você tinha acabado de assumir ali como CEO e aconteceu um caso muito interessante relacionado à intuição. Porque eu estava vindo de Campinas, tinha ido dar uma palestra, estava passando na Marginal Pinheiros, ali próximo ao Jockey. E eu fiquei com vontade de parar em algum lugar, tomar um café, tomar uma água e ir no banheiro, né? Coisa assim, não faria o menor sentido, porque mais 15, 20 minutos eu estava em casa. E teria outros shoppings para eu parar ali também. Mas eu resolvi parar no Iguatemi. Então, eu fiz a volta na Ponte Cidade Jardim, voltei, entrei ali na Angelina Maffei, e a hora que eu estacionei no Boulevard, a hora que eu entro, já andando no piso térreo do Iguatemi, passou o Roberto.
Bielawski correndo, ele falou: ô, João, tudo bem? Eu já conhecia o Roberto há muito tempo, mas fazia uns 5 anos que a gente não se via. E ele, em 1 minuto, olhou para mim e falou assim: preciso almoçar com você, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Minha secretária vai te ligar. E eu tomei lá minha água, eu fui no banheiro, coisa de 10 minutos, e eu voltei pro meu caminho, e quem ele queria me apresentar era você. E a partir dessa data, nós ficamos amigos, não perdemos contato, e eu acompanhei sua trajetória. Por isso que eu sei que você realizou tantas coisas no grupo, não sozinho, claro, mas você foi o protagonista de algumas das grandes transformações que o grupo passou. Eu queria agradecer. Eu lembro desse dia, tá? Você lembra desse dia, né? Eu lembro. Acho que foi no Itaim. Foi no Itaim. Você estava almoçando com o Roberto, eu lembro disso. Eu ainda, quando a gente se conheceu, eu ainda estava no meu treinamento na empresa. Você estava onboarding ainda. Estava onboarding, mas eu lembro perfeitamente do dia. E você estava almoçando com o Roberto lá. E desde então a gente nunca perdeu contato, como você falou, sempre mantemos. E aprendo muito com você. Gosto muito de trocar ideia com você e aprendo muito. Então é sempre um prazer estar com você. Assim que vier um convite novo, com o maior prazer eu vou aceitar. Conta comigo. Excelente, muito obrigado. Gente, esse foi o nosso Cultura Cast, uma conversa fantástica que a gente teve com o Rodrigo Testa, CEO do Grupo Haskell. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Mais curto? Pode Cultura Cast mesmo. Cultura Cast, venham. Cast.